Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 25 de novembro de 2024, 1 hora da tarde aqui em Kharkiv, também lá em Kiev, e por volta de 8 da manhã no Rio de Janeiro, no momento que eu gravo esse vídeo, tivemos um grande ataque com drones e mísseis em toda a Ucrânia. Vocês podem ver aqui uma grande quantidade de drones aqui em vários lugares da Ucrânia. Aqui em Kharkiv a gente teve um impacto de um S-400 aqui no centro de Kharkiv, do lado de onde eu estou. Eu ouvi o barulho, foi aqui do lado. Infelizmente teve feridos nesse ataque, mas felizmente nenhum morto, né? E muito dano material também nesse ataque aqui. Mais uma triste ataque russo aqui contra Kharkiv. Foi usado um S-400 aqui, né? S-400 é um míssil de defesa antiaéreo que os russos adaptaram para atingir também pontos em solo. Infelizmente, como eu já expliquei para vocês, é muito difícil derrubar esse míssil, porque ele é um míssil muito rápido, justamente por ser um míssil de ataque aéreo, né? De ataque antiaéreo, né? Então, essa foi a situação hoje, mas felizmente não tivemos muitos danos em cima disso daqui. Outra coisa curiosa, você lembra aquele míssil ICBM, que depois era um IRBM, ou um MRBM, não sei o que lá, que o Putin lançou contra Dnipro, que era um recado, não sei o que lá, que ele falou que atingiu uma região industrial em Dnipro e que a Ucrânia só liberou informações dos danos em estruturas civis, mas não falou da estrutura militar que tinha sido atingido? Pois é, agora a gente tem imagens de satélite da estrutura militar e não tem dano nenhum. O recado do Putin foi: eu sou um idiota mesmo. O único recado do Putin foi esse, não conseguiu acertar, foi nada. Bom, e na linha de frente não teve nenhuma grande alteração, mas os ucranianos atingiram também uma refinaria russa aqui em Kaluga, aqui perto de Moscou, e também uma base aérea aqui em Kursk. Foram atingidos também usando drones, no caso de Kaluga, e usando mísseis ATACMS aqui no Oblast de Kursk, né? Então continuam essas ações por aqui. Do ponto de vista diplomático, nós vamos falar um pouco mais sobre a questão do Joe Rogan. Muita gente aqui na Ucrânia criticando o Joe Rogan. A Ucrânia é um país fortemente de direita, tá? Para quem não sabe, todos os países do leste europeu, né, ex-comunistas, são países de direita. O pessoal aqui não gosta de socialismo de forma alguma, né? Então muita gente era fã do Joe Rogan aqui. E a revolta é global do pessoal aqui. É o que eu falo. Eu não consigo entender como que o pessoal de direita apoia o Putin. Eu não consigo entender, não entra na minha cabeça isso. Realmente é um absurdo. As rebolações, o rebolado que o pessoal tem que fazer, o rebolado ideológico que eles têm que fazer para conseguir justificar, criticar a Ucrânia num ataque contra um ataque da Rússia, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Girafa da Amazônia, Minarquistão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, como vocês podem ver aqui no mapa, um monte de ataques de drones e mísseis aqui em toda a Ucrânia. Foram 145 drones lançados, 71 foram derrubados pela defesa antiaérea e outros 71 foram também derrubados devido à guerra eletrônica, né? Um mais voou de volta para Belarus, ou seja, 71 mais 71 dá 142, 143 voaram para Belarus, né? Ou seja, no final, 2 atingiram algum alvo na Ucrânia, o que ele está dizendo aqui. Mas teve mísseis também, tá? Não está falando aqui dos mísseis, mas teve míssil aqui no norte da Ucrânia e teve também aqui em Kharkiv. Como vocês podem ver aqui, ó, essa bolinha aqui é justamente o ponto que teve aqui um atentado aqui em Kharkiv. Aqui, ó, foi uma empresa aqui que aparentemente foi atingida, acabou sendo atingida, tem pessoas feridas, 19 pessoas feridas. Felizmente não tem nenhum morto nisso daqui, né? Mas foi aqui perto. Eu ouvi esse barulho. Hoje, 8h30 da manhã, no horário daqui, ó. Hoje, sobre a Ucrânia, 50 drones foram derrubados durante a noite, 19 mais foram perdidos e coisa e tal. Ele falando aqui sobre a capacidade ucraniana de destruir esses drones. Né? Os ucranianos têm conseguido destruir esses drones com muita facilidade, mas eventualmente alguma coisa ainda atinge coisas por aqui, né? Agora, a notícia interessante é essa daqui, ó. Os russos estão agora aprendendo a realidade. Isso aqui é um blog russo, tá? 24/11, Dniprovsk, Ucrânia, né? É Dnipro, né? Esse aqui é o nome de Dnipro. Imagens de satélite da Yuzhmash, que teria sido atingida pelo míssil Oresnik, que é aquele míssil, né, que supostamente é ICBM, ou IRBM, ou MRBM, o míssil diferentão que o Putin falou que ia usar para mandar um recado, né? Aqui, ó. A coisa toda está no lugar. Nada parece ter sido destruído.
Parece que só mesmo no setor privado é que teve algum problema, né? Ou seja, é aqueles casos que a gente falou. A Ucrânia avisou que teve algumas casas que foram danificadas, teve um centro de recuperação que foi atingido, ou seja, não atingiu nada. Aqui, ó, tem aqui a imagem. Aqui, ó, a instalação é aqui, ó, essa aqui é a instalação. O que foi atingido teria sido aqui, ó, no setor privado, que aí realmente, de fato, atingiu casas civis, né? Atingiu um centro de reabilitação, atingiu uma casa civil e coisa e tal, é essa região aqui. Ou seja, o míssil do Putin é totalmente impreciso, totalmente inútil. Aí o pessoal vai falar, não, mas é um míssil nuclear? Se uma bomba nuclear tivesse caído aqui, isso tudo aqui teria sido destruído, não sei o que lá, da mesma forma, não sei o que lá. Meu amigo, então esse recado do Putin é inútil, porque o Putin já está usando mísseis com capacidades nucleares desde o início da guerra. Então, que recado que ele deu no final das contas? Deu recado nenhum, deu recado que é um idiota, só isso. Enfim, essa é a resposta ali, né? Agora, os ucranianos atacaram e atingiram, né? Isso daqui foi alvos militares na região de Kursk. Ucrânia usou ataques para atingir alvos militares na região de Kursk, né? O Joe Rogan, cheio de medo, colapsou, está caindo inconsciente no chão do banheiro, né? É o que eu falo para vocês, o pessoal ficou muito chateado com o Joe Rogan aqui. Só dá para ouvir o barulho e o alarme de ataque aéreo, né? Mas dá para ouvir vários barulhos, ou seja, foram vários ataques que atingiram ali a região. Aqui tem um outro vídeo, mas que mostra basicamente a mesma coisa, mostra só a explosão ali no fundo, né, atingindo o campo aéreo. E a gente tem aqui a informação de que foi esse campo aéreo aqui que foi atingido ali na região de Kursk, na cidade de Kursk mesmo, né? Kursk, lembra, tem o Oblast de Kursk, que uma parte dele foi inclusive invadido pela Ucrânia, e tem a cidade de Kursk, que é a capital do Oblast, que tem essa base aérea aqui, que é usada como um centro operacional do exército russo, e teria atingido ali, ó, um monte de coisa pegando fogo ali. A coisa ficou feia ali, ó, pegou fogo em alguma coisa ali. O alvo foi atingido. A gente não sabe ainda exatamente o que foi atingido nessa base, mas certamente alguma coisa foi atingida aqui, ó. Para você ver realmente um ataque muito grande com ataques. Aí o pessoal, a Terceira Guerra Mundial, vou ficar com medo. Tá o Joe Rogan lá, caído no banheiro lá, né? Bom, além disso, os drones ucranianos atingiram a refinaria de Kaluga, né? Kaluga é mais longe um pouquinho. Aqui ó, foi Kursk, né, onde foi essa base aérea atingida aqui, e também teve Kaluga, que fica mais aqui para cima. Uma refinaria foi atingida aqui em Kaluga de ontem para hoje, né? Então a gente tem aqui a imagem, aqui ó, a refinaria de Kaluga pegando fogo aqui também. Durante a noite, drones ucranianos alvejaram a refinaria de óleo chamada Lukoil, se não me engano, na cidade russa de Kaluga, né? É uma refinaria que produz aproximadamente processa aproximadamente 24 mil barris por dia. Tem a imagem aqui do incêndio aqui, ó. Um incêndio grande aqui nessa Kaluga Naftoprodukt Oil, é o nome da refinaria. Então não é a Lukoil, não, é só esse nome estranho aí que eles colocaram, né? Enfim, esse é o ponto aqui que foi atingido justamente ali em Kaluga, na região ali, um incêndio bem grande aqui nessa refinaria, né? Excelente notícia. Isso é uma coisa muito importante, esses ataques em refinarias dos ucranianos, como a gente já explicou, porque no final das contas essa guerra vai ser resolvida no dinheiro, né? Toda guerra, quando fica muito longa, o que resolve é a economia, é quem aguenta mais tempo. E a Rússia já está com problemas sérios na economia, tende a ficar mais sérios ainda se ela não conseguir vender o petróleo, que é a única coisa que eles conseguem ainda vender, né? Bom, na linha de frente continua sem nenhuma grande novidade, ou seja, os russos continuam avançando muito pouquinho e perdendo muito equipamento, muito pessoal. Tem aqui a informação de um blogger russo reclamando que a maior parte dos assaltos russos envolvendo infantaria e equipamento
estão sendo destruídos pelos drones ucranianos antes mesmo de chegarem nas posições ucranianas, apesar de segundo eles, terem falta de pessoal do exército ucraniano, né? No final das contas, eles estão dizendo aqui que o problema não é esse aqui. Eu não vou ler toda a mensagem dele aqui, ó, mas em 90% dos casos, os assaltos falham devido ao uso extensivo de drones FPV pelos ucranianos. Ao invés de sistematicamente deprivar o inimigo da habilidade de usar esses drones, identificar os batalhões ucranianos que usam drones, os nossos grupos de assaltos continuam sendo mandados na batalha, grupos que simplesmente falham em chegar às suas posições, morrem antes de chegar lá, todo mundo morrendo, né? Temos que focar em unidades com sistemas de guerra eletrônica e não sei o que lá. Ou seja, o pessoal está perdido, está morrendo em grandes números sem conseguir avançar nada. O Syrskyi, que é o comandante do exército ucraniano, fez uma reunião com bloggers militares aqui da Ucrânia para pegar informações e colher informações e buscar melhorar as coisas através dessas imagens dos bloggers ucranianos. Não deixa de ser curioso isso, né? O Putin fez uma coisa desse tipo também, tá? O Putin começou a ter reuniões também com bloggers, né? É o que eu falo para vocês, a informação descentralizada acaba ajudando até nesse caso. Informações hierárquicas, em tese, né? A informação sai ali de baixo até chegar lá no topo da pirâmide, é complicado de chegar, é demorado, as pessoas tendem a dar uma visão muito positiva para o chefe, coisa e tal. Na Ucrânia, isso acontece menos do que na Rússia. Na Rússia, o típico deles lá, a cultura deles é realmente de pintar tudo de cor-de-rosa antes de passar para o superior. Na Ucrânia isso acontece um pouco. Acontece em qualquer estrutura hierárquica, tá? Mas aqui acontece menos. De qualquer forma, é um problema, né? Então eles falaram aqui sobre... Nós discutimos francamente a situação no fronte, eles passaram detalhes sobre as necessidades das Forças Armadas, a criação de novas brigadas e a substituição de brigadas, e bem como várias outras questões que concernem a sociedade, né? Vamos fazer outras reuniões desse tipo no futuro. Bem interessante esse papo dele aqui, né? Esse videozinho aqui é muito curioso, né? O cara aqui é um sapper, tá tentando avisar ao carro dos russos aqui, ó, não vai lá não, porque tem minas aqui, não sei o que lá. O carro vai, atropela ele, atropela para continuar passando e depois explode numa mina. Aqui o cara, não, para aí, tem mina, não vem pra cá não que tem mina. O cara querendo ajudar os russos, né? É muita burrice junta realmente, né? Os caras atropelam o cara é atropelado aqui, ó. Os russos não estão nem aí, atropelam o cara. Olha lá, ó. O cara é atropelado, os russos vão, continuam e imediatamente explodem na mina. Aqui, pum, explodiu na mina. É muita vontade de morrer. Bom, o Pulevolan não publicou ainda os mapas dele de hoje, mas de qualquer forma a gente sabe que não teve nenhuma grande alteração de ontem para hoje, né? O Instituto para Estudo da Guerra fala sobre os ganhos russos ali na região de Velika Novossilka. A gente já falou sobre isso no vídeo de ontem. Não vamos reforçar isso aqui, não tem nenhuma novidade pra gente aqui, né? Um avião russo, Sukhoi Superjet 100, carregando 79 passageiros, chegou na Turquia a partir de Sochi e imediatamente pegou fogo. Tá aqui o avião pegando fogo lá na Turquia, né? Um avião russo, vocês sabem, os aviões russos estão cheios de problemas, porque não tem capacidade de fazer manutenção nesses aviões. No final das contas, voam com peças ruins, com peças quebradas e coisa e tal, sem manutenção. Chegou na Turquia e imediatamente pegou fogo, né? E o pior, esse avião é da companhia Azimut Airlines, que é uma das companhias que dizem que é do Putin, né? O Putin tem um monte de companhias, não tem nenhuma no nome dele, tudo no nome de amigos. Igual o Lula, muito parecido com o Lula. O dinheiro está todo no nome dos amigos, né? Então, essa companhia é uma das que dizem que é, na verdade, do Putin, essa companhia, e teve um pouso de emergência e acabou pegando fogo. Não teve morte, até eles conseguiram tirar os passageiros antes do incêndio, mas mostra a situação delicada da aviação russa, né? E aqui está o pessoal lá na Rússia discutindo isso, olha só, o avião que pegou fogo, a culpa é dos Estados Unidos, e a culpa é das sanções americanas e não sei o que lá. Amigo, a culpa das sanções é da Rússia. Se a Rússia sair da Ucrânia, as sanções acabam amanhã. Você resolve esse problema muito rápido, é só sair da Ucrânia. Reconhecer, como aliás a Rússia já reconheceu em tratado as fronteiras da Ucrânia de 1991, reconhece as fronteiras da Ucrânia de 91, tira as tropas de lá, acaba as sanções amanhã. A culpa das sanções é 100% da Rússia. E aí o pessoal está chorando aqui, não, porque os Estados Unidos anunciou mais sanções e coisa e tal. Pois é, né? Bom, esse cara aqui é o Volodymyr Klitschko. Ele é um ex-lutador de boxe aqui da Ucrânia,
que é o prefeito de Kiev, ele é da oposição ao Zelensky, tá? Então ele não é do mesmo partido do Zelensky, ele é oposição ao Zelensky, mas ele respondeu ao Joe Rogan, né? Porque justamente, embora ele seja da oposição, que negócio é esse de fuck you Zelensky, não sei o que lá, que história é essa? A gente está em guerra, né? Quiet. A great America is not an America that... Joe Rogan, I listened to your latest podcast. Então, ele está falando aqui, ó, Joe Rogan, eu ouvi o seu último podcast. I'm sending you this video to let you know that I disagree. You talk about these American weapons being sent to Ukraine, which you believe will lead to the Third World War. So, let me tell you that you're repeating Russian propaganda. Ou seja, ele está falando que eu vi o seu último vídeo e eu discordo do que você falou. Você está dizendo que as armas americanas vindo para a Ucrânia irão causar a Terceira Guerra Mundial. E isso é simplesmente propaganda russa. É o que eu falo para vocês. Esse pessoal todo que está com medinho de Terceira Guerra Mundial, estão caindo em propaganda russa. Os russos, se tiver uma Terceira Guerra Mundial, a culpa é dos russos. Eles que invadiram a Ucrânia, né? Os Estados Unidos têm uma obrigação com a Ucrânia de proteção. Putin's Russia is in trouble, so they want to scare you and people like you. O Putin e a Rússia estão com problemas e por isso eles querem botar medo em você e pessoas como você. Olha o que eu falo para vocês aqui, o que eu falo para vocês quase todo dia aqui. Isso é desespero do Putin. O Putin está desesperado. His war was supposed to last 3 days. It has lasted 3 years, thanks to the heroism and sacrifice of us Ukrainians. A guerra era para durar 3 dias, está durando 3 anos, né? Vai fazer 3 anos agora em fevereiro, graças à coragem dos ucranianos, né? So you're using the only weapon that Putin really intends to use, propaganda. And this weapon really weakens our democracies. Então você está dando força à única arma que o Putin tem à sua disposição, que é a propaganda. E isso, de fato, enfraquece as democracias. Putin's Russia wants to destroy Ukraine quietly. They want America to stay quiet. Not great, but quiet. O Putin quer destruir a Ucrânia, ele quer que os americanos não se importem com isso. Deixem para lá, isso não é problema nosso. Olha como é que é a mesma propaganda que fazem no Brasil. Quanta gente no Brasil fala isso. Não, a Ucrânia não é problema nosso. E eu insisto para vocês, não tem nada mais importante acontecendo no mundo nesse instante do que a guerra da Ucrânia com a Rússia. Alarme aéreo. Vou deixar aqui para vocês aqui na gravação para ficar divertido, para vocês verem como é que é o alarme aéreo aqui. Toca no meu celular aqui no Apple Watch, né? Então, não tem nada mais importante nesse momento do que a guerra da Ucrânia com a Rússia. Eu sou contra o Lula, vocês sabem, sou a favor do Trump, sou a favor do Bolsonaro. Tem um monte de... Acho que está cheio de problema no Brasil, mas não tem nada mais importante no Brasil do que a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, por um motivo simples. Se a Rússia pode invadir a Ucrânia, meu amigo, não vai ter paz no mundo nunca mais. Então nada do resto importa. Vai ter sempre um país querendo invadir o outro, querendo usar violência para conquistar território. Então isso não é admissível. Isso é a coisa mais importante agora, neste momento. Com todos os problemas que tem no Brasil, o maior problema do Brasil hoje em dia é a guerra da Rússia com a Ucrânia. E é o que ele está falando aqui também. O que ele quer é que os americanos pensem que isso não faz diferença para os americanos, que não tem nada ali. Great America is not an America that abandons countries that defend freedom with their lives. In short, you see, I have quite a few points of difference. If you invite me on your podcast, we could discuss them like free men. E aí ele fala que, como você pode ver, eu discordo muito de você, uma América grande não é uma América que abandone países, né? E ele se convidou para o podcast do Joe Rogan. Seria excelente. O Klitschko fala muito bem inglês, poderia ir lá no podcast do Joe Rogan, bater um papo com ele lá, seria ótimo isso, né? E, de novo, esse cara é oposição ao Zelensky, mas ele concorda, ele sabe que nesse momento de guerra tem que estar todo mundo unido, não tem esse negócio de ficar brigando com o Zelensky, ele criticou o Zelensky, não, eu tô junto. Ele criticou a guerra da Ucrânia, né? Então, ou seja, é muito bacana a posição do Klitschko aqui. Tomara que o Joe Rogan aceite o convite dele, né? Tem mais um monte de gente aqui criticando aqui, ó. O Kobizar tá falando que não é surpresa para ninguém que o Joe Rogan tá entrando na coisa do Kremlin, né? Porque ele tem muita ligação na coisa da luta e não sei o que lá, no universo da luta, e aí o pessoal, o Kadyrov tá aqui, não sei o que lá, ou seja, ele já teria ligação com russos há muito tempo, né?
eu confesso para vocês que eu não entendo. O Joe Rogan é um cara que tende mais à direita, né? Mas no final das contas, não faz sentido alguém de direita. Tem um outro cara que fala aqui exatamente isso. Aqui, ó. Pelo resto da minha vida, eu nunca serei capaz de entender por que algumas pessoas da direita nos Estados Unidos apoiam a Rússia na invasão da Ucrânia. Eu confesso para vocês que eu não consigo entender também. O pessoal da esquerda eu consigo. O Putin é o cara que entende que quer um Estado grande, que quer um Estado controlador e coisa e tal. A Ucrânia é uma democracia, eles estão lutando para resolver, justamente para diminuir o tamanho do Estado, para privatizar empresas. Esse é o programa do Zelensky, né? É lógico, nesse momento ficou tudo parado por conta da guerra, mas essa é a preocupação aqui. O leste europeu é fortemente de direita. Por que isso? Porque eles passaram pelo comunismo, meu amigo. Eles sabem a merda que é esse negócio de comunismo, quanto que o povo sofre nisso daí. Ninguém quer saber de comunismo de esquerda aqui, não. Os partidos aqui na Ucrânia, na Polônia, na Lituânia, todo esse país aqui, é tudo partido de muita direita ou pouca direita. Não tem governo de esquerda aqui, não tem partido de esquerda aqui. Enfim, aqui ele fala também sobre o Tucker Carlson, né, que acha que o Ocidente representa decadência homossexual e que o Putin estaria brigando contra isso. Que lorota isso, pô. Tá cheio de viado lá na Rússia também, tem viado em tudo quanto é lugar do mundo, porra. Que história é essa? Ou seja, fica esse pessoal, né, endeusando o Putin como se fosse um grande conservador, tá caindo na propaganda russa. Aliás, eu fiz um vídeo passeando no shopping aqui em Kharkiv, mostrando exatamente essa visão, criticando o Tucker Carlson por isso, né? Se você quiser ver, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, do meu vídeo lá no shopping aqui de Kharkiv. A 20 km da linha de frente aqui, um shopping lindo, funcionando, todo mundo lá, criança brincando, todo mundo comprando e coisa e tal. Ou seja, a idiotice do Tucker Carlson de dizer não, que Moscou está funcionando apesar da guerra e coisa e tal. Moscou está longe da guerra, Moscou não tem nada. Só porque está com sanção, pô. Aqui a gente está no furacão da guerra e, no entanto, está tudo funcionando normal também. Aqui, ó. Eu entendo, aí ele fala aqui que, o outro responde aqui, ó. Eu entendo o mindset do Tucker Carlson. É dinheiro, muito dinheiro, nada além disso. Eu também acho isso. Aliás, eu preferia que seja isso. Eu consigo entender dessa forma. Se ele está realmente ganhando dinheiro com isso, pelo menos eu entendo. Né? Está ganhando dinheiro. Isso aí, o cara deu dinheiro para ele, ele aceitou e pronto. É a mesma coisa do Tim Pool, talvez a mesma coisa do Joe Rogan também. Mas a verdade, muito pior, é se ele realmente está acreditando nessa coisa. Aí, meu amigo, é uma idiotice sem tamanho, né? Fala a mesma coisa do deputado Gustavo Gayer aqui no Brasil, que virou Roussetti de uma hora para outra. Espero que ele esteja ganhando dinheiro da Rússia, porque se ele está fazendo isso de graça, caramba, que otário esse cara. O Evgen Strebin, que é um economista, ele está falando aqui sobre a questão da default em massa, falência em massa de corporações na Rússia, né? E ele está explicando aqui por que o aumento da taxa de juros que o Putin tem feito por conta do aumento da inflação lá na Rússia, isso vai levar a uma quebra generalizada por lá. De novo, o pessoal não sabe quando é que isso vai acontecer, né? Mas a coisa está andando muito rápido. E a minha expectativa é que vai acontecer esse ano ainda essa quebra generalizada de corporações na Rússia. A maior parte dos especialistas acha que isso vai acontecer ao longo do ano que vem. Vamos ver o que vai acontecer, mas parece que tem muita empresa com dificuldades lá na Rússia, né? Então realmente é uma situação crítica e muitos dos títulos estão em nome de bancos, então isso pode levar a um efeito em cascata, de quebra em cascata. Realmente o argumento dele é bem convincente, né? Já está o pessoal aqui mostrando a desgraça que está a economia russa. É o que eu falo para vocês, é o que vai acabar com essa guerra, é a quebra da Rússia. Isso deve acontecer até antes da exaustão de materiais para a Rússia, mas essa exaustão também tem problema. Aqui tem uma thread do Jomp, né, mostrando os depósitos de tanques e blindados russos aqui, vários depósitos que ele tem acompanhado, né, lá na Rússia, né, agora com imagem de satélite. O pessoal tem essas informações, começa a contar, né? E o que ele mostra aqui é que muitos desses locais já estão totalmente vazios, né, em termos de tanque e blindados. Então, a Rússia praticamente já acabou com o estoque que ela tinha da era soviética, mas eu ainda acho que a economia vai antes do que a falta de material lá na linha de frente. E, finalmente, uma coisa muito curiosa é o Frankenstein que os ucranianos descobriram, né, ou criaram aqui, né, que é uma coisa bem interessante, que é o seguinte: os ucranianos tinham um problema, eles tinham muitos mísseis de defesa antiaéreo, mas poucas baterias Patriot. Né? Os Patriot são poucos, eles têm muitos mísseis, né, dos PAC-3, do Patriot, coisa e tal, mas não tem lançadores desses mísseis porque o Ocidente está fazendo biquinho, está mandando aos poucos isso daqui. O que os engenheiros ucranianos fizeram? Pegaram sistemas da era soviética e adaptaram para serem lançadores de mísseis do Patriot.
Então a realidade é que a Ucrânia agora tem um monte de outros lançadores que foram construídos na Ucrânia com base em lançadores antigos soviéticos, né? Isso é um desdobramento tão interessante que até o Pentágono está estudando essa história, porque, e é o que eu falo para vocês, todo o cérebro do poderio bélico da era soviética estava na Ucrânia, não estava na Rússia. Todos os grandes mísseis, todas as grandes bombas, o poderio militar foi construído aqui na Ucrânia, não na Rússia. E agora esse pessoal está botando essas cabeças, essa capacidade técnica, justamente para ajudar a Ucrânia, para fechar esse gap entre o Ocidente e o Oriente, né? Ou seja, pegando a tecnologia soviética e juntando com as armas ocidentais. Isso que a Ucrânia está fazendo é fantástico, né? Não só na criação de drones e coisa e tal, estão mudando a guerra completamente. Um país muito menor do que a Rússia está encarando a Rússia e parando ela com facilidade, mesmo com a ajuda meio capenga do Ocidente, né? Eu espero que isso mude, eu espero que venha mais ajuda do Ocidente. O Ocidente precisa ajudar a Ucrânia, até porque se comprometeu com isso. Vamos ver o que vai acontecer. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.